A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Lucas, capítulo 3, verso 1 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões, guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pai, repreende toda a fúria do inimigo, todo engano e todo mal. Acampa, Senhor, Teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, em nome de Jesus. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, Senhor, que o Seu favor esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor em Lucas 3 fala a respeito de João Batista, que diz assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, o seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Albilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, aqui, está dizendo que a palavra de Deus revelou-se a João Batista, porque ali Deus estava se revelando a ele, dizendo: olha, é um momento, João, é um momento de você iniciar o seu ministério, é momento, né? Então, o que nós podemos entender que quando o Espírito Santo de Deus deixa aqui especificado, né, o ano, quem estava no governo, qual era esse tempo, é que ele quer nos dizer que para tudo há um tempo, né? Para tudo há um tempo certo para as coisas acontecerem. E foi nesse tempo em que Deus escolheu para levantar João Batista, para ir anunciar as boas novas. E diz assim, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, ali ele foi usado, né, por Deus para começar agora a pregar a respeito do arrependimento, que é um arrependimento pessoal de cada um deles, para que eles voltassem a Deus, para que eles estivessem preparados para a vinda do Messias. E segundo o que está escrito no livro das palavras dos profetas Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então Israel tinha que se alinhar, né, com a palavra de Deus para esperar o Messias. Todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos ásperos serão aplainados. Então, aqui fala, né, que tinha que haver uma verdadeira ali conversão, uma verdadeira quebrantamento, o povo tinha que estar totalmente voltado ao Senhor, para estar atento para a vinda do Senhor Jesus. E toda a carne verá a salvação de Deus. Então, e essa salvação veio através do nosso Senhor Jesus. Todos eles ali tiveram, né, o privilégio de poder ver o Messias. E então João Batista estava pregando o batismo do arrependimento, né, para que eles estivessem ali preparados para a vinda do Messias. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. O que ele dizia, né? Ele batizava ali com água e para que houvesse ali, quem fosse até ele estivesse com o coração totalmente quebrantado, né? Arrependido, preparando-se para a vinda de Jesus, né? Então ele disse o que para esse povo? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Então, é porque a nossa salvação é garantida através do quê? Da salvação em Cristo Jesus. E muitos que iam até ele para ser batizado eram aquelas pessoas que, na vista de todo mundo, eram pecadores, eram pessoas injustas, eram pessoas não merecedoras. E quando ele olha para aquele povo ali correndo para ser batizado, ele disse: raça de víbora, quem vos ensinou a escapar da ira? Isso que nos arremete, que significa, né, que para nós escaparmos da ira, nós temos que aceitar a Jesus. E os que rejeitam a Jesus, eles não estão protegidos, não estão guardados, não estão lavados pelo sangue do Cordeiro.
Aquele tempo ainda era batismo para arrependimento. E hoje nós fazemos o batismo para reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? Quando nós nos arrependemos daquela vida passada e então passamos a viver com Cristo. Veja verso 8 que diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então não era apenas para eles estarem fazendo algo simbólico ali, né? Era um batismo nas águas, mas que primeiro tinha que haver no coração deles, não só ir lá e se batizar. E muitos estavam indo só se batizar, jogar na água ali, e um ritual, mas não tinha verdadeiro arrependimento no coração deles. Então, se não houver um verdadeiro arrependimento, não tem como produzir frutos. Ó, produzi, pois, frutos de arrependimentos, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, está aqui, né, mostrando para eles da onde que vinha toda aquela raiz de orgulho daquele povo. Um povo escolhido para carregar a glória de Deus, para ser a diferença na terra e resgate de muitos. Mas eles tinham um orgulho, né, de falar que eles eram um povo escolhido, descendência de Abraão. Então, João Batista mostrando o orgulho. E para nós hoje, Deus, ele nos chama para que nós não venhamos estar orgulhosos, dizendo: eu já aceitei Jesus, eu estou na caminhada, mas qual tem sido os frutos verdadeiramente que nós temos produzido? Quais são os frutos, né, verdadeiramente que nós temos produzido? Então Deus, ele não quer apenas como aquele povo que estava ali se batizando por meros rituais. Não, Deus, ele não quer pessoas diante da glória dele, diante da presença dele, apenas com uma forma de ritual. Eu tenho que ir para cumprir esse horário, eu tenho que bater ponto na igreja, eu tenho que estar lá na porta, eu tenho que tocar, eu tenho que louvar, eu tenho que pregar. Não, ele quer que você faça com amor, que você tenha arrependimento, tenha temor, que você venha tomar cuidado nas palavras, nos tratos, como tratar outras pessoas, né? Porque o batismo não é o sinônimo de salvação. O que Jesus fez por nós nos salva, mas só batizar e não haver um completo arrependimento não nos garante salvação eterna. Então, olha quando continua o verso 9. E também já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, aqui está dizendo que é essa, né? Aqui quando ele fala a respeito que a árvore, o machado está posto na raiz das árvores, que isto é, esse machado aqui, ele representa o julgamento de Deus. E a árvore, referindo-se a Israel. Então quer dizer que agora Deus está chegando para cortar ali aquele povo se não houvesse arrependimento, né? E que muitos ali não aceitaram, não se arrependeram da vida que levavam. Eles estavam tão obstinados, tão orgulhosos, tão autossuficientes, que eles não conseguiram entender que Jesus era o Salvador, era o Messias. E verso 10 que diz assim: e a multidão lhe perguntava, dizendo: que faremos, pois? Então agora eles queriam saber como eles deveriam agir para produzir esses frutos de arrependimento. E respondendo, né, João Batista disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Então, ele está dizendo aqui que para esses frutos serem produzidos, a pessoa está com o coração quebrantado, ela ver a dor do próximo, ela não ser mesquinha, não ser orgulhosa, ela não ser achar que não precisa de ninguém, que ela é autossuficiente, e não se compadecer da dor, da necessidade daquele que está próximo dela, né, que ela está vendo ali. Então, ele começa a dar ali instruções de que deve dividir a túnica, que deve repartir o alimento. Verso 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? Então aqui os publicanos eram aqueles coletores de impostos, né? Então ele disse assim, ó, o que nós devemos fazer? E eles lhe disse: não cobrais mais do que vós
vos está ordenado, isto é, João, ele começa a mostrar para aqueles homens, dizendo que eles não poderiam ser igual os fariseus, né? Eles não poderiam ser religiosos, eles não podiam levar uma falsa mensagem e levando vantagem em cima de um povo que já tanto sofria, que era para eles cobrar somente o que era estipulado. Além deles cobrarem os impostos, que já era absurdo, eles cobravam a mais para que eles levassem vantagem. Então, aquele que pode cobrar o justo, fazer o que é certo, insiste em fazer o que é errado, Deus não se agrada. E lhes perguntaram também uns soldados, dizendo, e nós, o que faremos? Então, ali, né, esse exército, ele quer saber como nós devemos agir. E eles lhe disse, a ninguém tratais mal, nem defraudais, e contentai-vos com os vossos salários. Então, esses homens aqui, os publicanos, soldados, eles foram orientados por João Batista a se inspirar na bondade de Deus, na misericórdia do Senhor, para que eles fossem justos. Aquilo que eles não queriam que fizesse para eles, não eram para fazer para o próximo. E nós vemos, né, quando Jesus ali fala que amai a Deus sobre todas as coisas e a você mesmo e ao teu próximo como a você mesmo, isto é, quando a minha dor for maior, né, achar que a minha dor é maior do que a dor do meu irmão, eu estou errada. Ou quando a dor do irmão, ela não me toca, isso está errado. Porque nós todos, cada um, independente da sua dor, das suas necessidades, tem um valor para o reino de Deus. Então, que nós venhamos ser honestos, venhamos ser bondosos, fraternais, que nós venhamos amar com o amor de Cristo, com o amor de Deus. Então, ali, João Batista dizendo para eles, né, não basta vocês só batizarem sem haver o arrependimento no coração. Você que roubava, não rouba mais. Né? Você que negava ajuda, não faça isso mais. Então, ele estava mostrando, né? O profeta estava ali mostrando para aqueles homens que eles deveriam se inspirar em Deus, em Jesus, né? E mudar totalmente a forma de viver. E não somente ali uma atitude de ir lá e se batizar, mas eles deveriam produzir esses frutos. Se eu era um malfeitor, eu era a pessoa que causava discórdia, eu não vou ser mais. Se eu era a pessoa que cobrava mais, além daquilo que era dito, que gera altos juros, eu não vou fazer isso mais. Se eu tenho 2 túnicas e tenho o meu irmão precisando de uma, eu vou doar. E era isso que o João Batista estava dizendo. E hoje nós temos que ser o João Batista da última hora. João Batista pregou a vinda do nosso Jesus, o nosso remissor, aquele que pagou o preço na cruz. E nós temos que pregar a vinda, as boas novas. Jesus pagou um preço. Há esperança. Não tem nada perdido. Há uma esperança no nome de Jesus. Há uma esperança no nome do Senhor Jesus. Então, que nós venhamos entender a salvação, ela chegou para nós, né? Está disponível para nós, mas é necessário haver um verdadeiro arrependimento, que nós todos os dias possamos fazer o nosso melhor, que nós possamos orar pedindo para o Espírito Santo de Deus todos os dias nos dar a oportunidade de sermos melhores, de nós podermos fazer algo para alguém que esteja precisando no nome de Jesus. Você já fez a tua oração no dia de hoje? O que você pediu para o Senhor? Que você possa pedir essa oração, Senhor, que eu possa ser útil no dia de hoje para o teu reino, Senhor, que eu possa fazer algo para o teu reino, Senhor, para aquele que verdadeiramente o Senhor quer que eu ajude no dia de hoje, em nome de Jesus, amém, que nós venhamos pregar essas boas novas. Jesus veio. Nesse tempo, João Batista estava ali, se colocando em perigo, mas por amor do eterno, para falar das boas novas de Jesus que veio e pagou um preço na cruz por mim e por você. E nós sabemos que é verdadeiro, que é real, e Jesus vai voltar para resgatar um povo que vai morar com ele. Em nome de Jesus, amém? Então que nós possamos não somente fazer um ato de ritualismo, né? Ritual, não, que nós possamos ter entendimento que servir a Deus é mudança de vida,
Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.